Josué capítulo 7, diz-nos assim a palavra do Senhor: prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Aven, a oriente de Betel, falou-lhes dizendo: subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram Ai. E voltaram a Josué e lhe disseram: não suba todo o povo, subam uns 2 ou 3 mil homens a ferir Ai. Não fatigueis ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Capítulo 7, versículo 4. Assim, subiram lá do povo uns 3 mil homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Os homens de Ai feriram deles uns 36, e aos outros perseguiram desde a porta até as pedreiras, e os derrotaram na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o rosto perante a arca do Senhor até a tarde, ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre a cabeça. Disse Josué: ah, Senhor Deus, por que fizeste este povo passar o Jordão, para nos entregar nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara nos contentássemos com ficarmos dalém do Jordão. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então, que farás ao teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o rosto. Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram e dissimularam, e até debaixo de sua bagagem o puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles. Porquanto Israel se fizera condenado, já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Dispõe-te, santifica o povo, e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel. Aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Pela manhã, pois, vos chegareis segundo as vossas tribos, e será que a tribo que o Senhor designar por sorte se chegará, segundo as famílias, e as famílias que o Senhor designar se chegará por casas, e a casa que o Senhor designar se chegará homem por homem. Aquele que for achado com a coisa condenada será queimado, ele e tudo quanto tiver, porquanto violou a aliança do Senhor e fez loucura em Israel. Então Josué se levantou de madrugada e fez chegar a Israel, segundo as suas tribos, e caiu a sorte sobre a tribo de Judá. Fazendo chegar a tribo de Judá, caiu sobre a família dos Zeraitas. Fazendo chegar a família dos Zeraitas, homem por homem, caiu sobre Zabdi. E fazendo chegar a sua casa, homem por homem, caiu sobre Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá. Então disse Josué a Acã: filho meu, dá glória ao Senhor, Deus de Israel, e a ele rende louvores, e declara-me agora: o que fizeste, não me ocultes. Respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Verso 21. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 siclos de prata, e uma barra de ouro do peso de 50 siclos, cobicei-os,
e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido nela, e a prata por baixo. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda, e as trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel, e as colocaram perante o Senhor. Então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zera, e a prata, e a capa, e a barra de ouro, e seus filhos, e suas filhas, e seus bois, e seus jumentos, e suas ovelhas, e a sua tenda, e tudo quanto tinha, e levaram-nos ao vale de Acor. Disse Josué: por que nos conturbaste? O Senhor hoje te conturbará. E todo Israel apedrejou, e depois de apedrejá-lo, queimou-os, e levantaram sobre ele um montão de pedras, que permanece até o dia de hoje. Assim o Senhor apagou o furor da sua ira, pelo que aquele lugar se chama o Vale de Acor, até o dia de hoje. Capítulo 8, versículo 28. Então Josué pôs fogo a Ai, e a reduziu para sempre, a um montão, a ruínas, até ao dia de hoje. Oremos mais uma vez. Ó Espírito do Deus vivo, te adoramos, Espírito Santo de Deus, e pedimos que o Senhor ilumine nossa mente, e que seja tão somente a tua palavra sendo proclamada neste recinto, e que o nome de Jesus seja erguido às maiores alturas, e que o Senhor, ó Deus, pedimos humildemente, pois assim necessitamos, santifica-nos, ó Deus, pela tua palavra, que vivamos uma vida santa e honrosa na tua presença. Em nome de Jesus oramos, amém. Os irmãos podem se assentar, por gentileza. Meus irmãos, nós meditamos a semana passada um texto importantíssimo no livro de Atos dos Apóstolos, quando Filipe desce a Samaria, prega em Samaria, e o Espírito de Deus move uma cidade de Samaria, na verdade, e o povo se converte. E naquela multidão de pessoas que se batizavam, um homem também se batizou, apenas recapitulando, e o seu nome era Simão, mas ele era conhecido como o grande poder. Era o nome que davam a ele, porque ele era mágico. Isso mesmo, trabalhava com feitiçaria, com mágica, com encantamento, com adivinhações. E esse homem infiltrou-se na igreja. E ele tentou comprar, quando ele viu que Pedro, João, Filipe, esses santos homens de Deus, impunham as mãos sobre os convertidos. E eu repeti isso na mensagem, que no Novo Testamento, impor as mãos sobre a cabeça de alguém e orar, é um comissionamento. O Senhor estava preparando aquele povo para continuar a pregar o Evangelho de Jesus. Simão, o mágico, ao ver o poder de Deus sendo derramado à medida que aqueles homens oravam impondo as mãos, ele chega aos apóstolos e tenta comprar o poder de Deus. A fala dele foi: dá-me deste poder, eu compro, eu pago, eu tenho dinheiro, eu pago esse poder. E a história se encerra da seguinte maneira: Pedro dizendo: teu dinheiro seja para perdição, e você também juntamente com o seu dinheiro. E não se fala mais de Simão, o mágico, após esse incidente. Esse ato de Simão, o mágico, tentar comprar o poder de Deus, tentar comprar algo que vem de Deus, um milagre de Deus, uma bênção de Deus, nós chamamos isso de simonia, por causa do nome dele. Simonia é a prática arraigada na tradição da igreja ao longo de seus 2000 anos, e que tomou grande volume na era medieval,
quando a igreja oferecia salvação às pessoas desde que elas comprassem. Vendia-se lascas da cruz, vendia-se fragmentos de ossos dos apóstolos para que as pessoas fossem curadas, para que elas alcançassem a salvação. Vendia-se, e ainda hoje é assim, o nome da pessoa para ser mencionado numa reunião religiosa, tinha que pagar. Tudo quanto envolve favor de Deus e dinheiro nós chamamos de simonia, e foi por conta da simonia que os reformadores, eles escreveram e pregaram publicamente de que aquilo que Deus concede com sua graça não se adquire com dinheiro. Essa foi a mensagem da reforma. Um dos postulados da reforma é só a Escritura, só a palavra. Nós temos como única base de regra de vida, fé, prática, somente a palavra de Deus. Não é a palavra de Deus e o escrito de um homem, por mais piedoso que ele tenha sido. É unicamente a palavra de Deus. Simão tentou se ocultar na igreja, mas onde o Espírito Santo está, meus irmãos, tudo é luz e nada se esconde. Agora eu quero meditar com a igreja sobre a necessidade que tem de nós, quando no mês de outubro falamos somente a Escritura, sermos coerentes de examinar a nossa vida se ela realmente está de acordo com a palavra, de acordo com as Sagradas Escrituras. Porque o que existe hoje, a lacuna que existe hoje na sociedade, é o fato da incoerência. Eu já morei numa rua onde havia um médico viciado em cocaína. Era uma grande incoerência. Uma grande incoerência. Eu já estive em lugares onde a incoerência das pessoas me trazia assim uma inquietação profunda. Eu já entrei no consultório de um médico para ele examinar meu organismo e ele estar embriagado ou ter acabado de fumar. E eu pensei, mas como que uma pessoa que não trata da sua saúde vai tratar da minha? É uma grande incoerência, não é verdade? O mundo precisa de coerência, mas quando nós observamos que existe um movimento falando para as pessoas, não, é só a Escritura, só a palavra de Deus, o mundo espera que nós hajamos de acordo com a palavra do Senhor. Esse relato que nós acabamos de ler, todos nós conhecemos, todos nós já apreciamos muitas vezes esse texto, e ele fala sobre a entrada do povo de Israel na terra prometida. Quando Moisés morreu, Josué assume o comando, e atravessando o rio Jordão, eles se defrontariam com a primeira cidade a ser conquistada, era a cidade de Jericó. Jericó é uma cidade que os arqueólogos até hoje têm dificuldade de datá-la, porque cada vez mais descobrem coisas antigas. 4.000 a.C., 5.000 a.C., uma cidade antiquíssima. Enquanto os hebreus estavam sendo escravizados no Egito, Jericó estava cada vez mais enlarguecendo as suas muralhas. E chega o momento do povo de Deus olhar para essa cidade de muralhas suntuosas e perguntar como que nós vamos transpor essas muralhas, como que nós vamos atravessar esse vale, porque a terra prometida começa a partir daqui. Deus escolheu um homem determinado, fiel, companheiro de Moisés, para conduzir seu povo à conquista das terras de Canaã. Seu nome era Josué, mesmo nome de Jesus, Yoshua, que significa Yahvé é Salvador, ou Jeová é a salvação. Esse é o nome dele.
Quais as qualidades de Josué? Nós examinamos no livro de Êxodo, capítulo 33 especificamente, que havia uma tenda onde ali Moisés se retirava, enquanto todo o arraial ficava sistematicamente organizado. Havia uma tenda especial, separada, onde Moisés ali ia para orar, e o Senhor falava com ele face a face. E o texto de Êxodo 33, versículo 11, nos diz que havia alguém ali com Moisés, desfrutando da mesma presença, a mesma experiência, e o seu nome era Josué. Um homem que andou com Moisés, um homem que também experimentou a glória de Deus juntamente com Moisés, um homem que ouviu também Deus falar. Esse homem desde cedo foi preparado por Deus. Josué, capítulo 1, versículo 8, nos evidencia que ele teve como uma característica na história da humanidade que eu nunca vi em nenhum outro líder militar. Você conhece a história de algum líder militar que, antes dele sair para a batalha, um ser celestial dissesse para ele: eu estou contigo e não abro, pode ir que é tua, já está ganha, já está ganha. Não seria muito melhor isso? Você sair para trabalhar e ter um recado: hoje vai ser o seu dia, vai confiante. Josué 1,8 nos mostra isso. Deus disse a Josué que ele seria irresistível em todas as suas batalhas, conquanto observasse cuidadosamente as ordens que o Senhor comunicou a Moisés. E há algo que também desperta a atenção. Diz-nos a história que Júlio César, o grande imperador romano, ele tinha uma ambição. A ambição de Júlio César era invadir a Alemanha, o espaço da atual Alemanha. Ele tinha que transpor o rio Reno. E do lado de lá ficavam os bárbaros gritando e afrontando, porque os romanos estavam separados deles e um rio caudaloso estava dividindo o território. E Júlio César, no espaço de apenas 10 dias, fez uma ponte que sobre ela a sua tropa de 10.000 homens marchou a sua tropa ao encontro dos bárbaros, os derrotou, voltou para o seu território e desmanchou a ponte. E a fala dele foi: eu sou Júlio César, eu vim, eu vi e eu venci. Uma frase que o povo até está tatuando em latim e nem sabe quem foi que disse, mas essa foi a ocasião. Mas isso não se compara com a proeza que Deus fez com Josué, porque Josué não construiu uma ponte, meus irmãos, para atravessar o Jordão quando estava para entrar na terra prometida. A palavra do Senhor nos diz de que ele colocou a arca do Senhor em obediência à palavra que Deus lhe deu à frente do seu povo, e quando os sacerdotes pisaram o Jordão, as águas do Jordão se abriram e o povo passou a pé enxuto. E ele ainda construiu um altar no meio do rio como sinal do que Deus fez. Ele passou com 10.000 homens? Não, ele passou com aproximadamente 1,5 milhão de pessoas. Que homem é esse? Que história, que biografia, que homem irresistível, que homem heróico que havia naqueles dias em Israel. E o texto sagrado vai nos conduzindo na leitura de Juízes e também, ou melhor, de Josué, que aquela população que outrora era uma multidão de escravos que saiu do Egito, e depois de 40 anos, filhos de ex-escravos que viviam reclamando, Deus os transformou num exército magnífico para conquistar a terra prometida. E logo atravessaram o Jordão e se defrontaram com Jericó. E nós aprendemos a história de Jericó desde a escola dominical, não é verdade? E aí fica uma pergunta: por que Deus derrubou as muralhas para o seu povo? A muralha não foi derrubada por mágica, não foi derrubada pelo grito.
a muralha foi derrubada de uma forma muito simples. O Senhor disse para Josué: você vai marchar com o povo uma vez por dia. Uma vez por dia. No 7º dia, você vai marchar 7 vezes em volta da grande Jericó, cujas muralhas, segundo os historiadores dizem, dava para que 2 carros andassem sobre ela, tamanha a sua largura. No 7º dia vocês marcharão 7 vezes, tocarão a trombeta e gritarão. E assim o povo fez. E quando o povo fez isso, o poder de Deus se manifestou de forma tão patente que toda aquela muralha se ruiu aos olhos de Israel. Os milenares habitantes de Jericó agora estavam totalmente vulneráveis diante de filhos de escravos, de homens simples que trafegaram no deserto por muito tempo, e agora eles estavam vendo diante dos seus olhos, essa terra realmente é prometida a eles, e eles estavam cada vez mais desfalecendo. Agora, por que Deus derrubou as muralhas de Jericó? Tem aqui algumas coisinhas para compartilhar com os irmãos que Deus tem colocado no meu coração. Talvez você pergunte: eu tenho grande muralha para derrubar na minha vida. Não é mensagem de autoajuda não, viu gente? É palavra de Deus. É palavra do Senhor. Em primeiro lugar, a palavra do Senhor nos diz que o povo estava em harmonia com o seu líder Josué, um servo de Deus. Deus não faz milagres na vida de gente rebelde. O povo estava juntamente com Josué, marchando juntamente com Josué. A segunda coisa que nós observamos no livro de Josué, no capítulo 3, é que, ou melhor, capítulo 3, versículo 5, Josué ordenou que o povo se santificasse, pois milagres aconteceriam dali para frente. Lembra-se daquela frase? Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas, ou fará milagres. Eu aprendo que sem uma postura determinante em abandonar o pecado, não há milagre. Se não houver uma postura santa, não experimenta milagre de Deus, meus irmãos. Não tem como. A terceira coisa que nós observamos no capítulo 4 é que foi posto um memorial de pedras no leito do rio Jordão, por onde o povo passou, para que seus filhos os interrogassem sobre o porquê daquele montão de pedras lá no meio. Eu aprendo que o que Deus faz é para a sua glória em nós e testemunho de si, para que os nossos filhos conheçam os feitos do Senhor. Puxa vida, mas Deus fez os nossos avós atravessarem e aquele marco lá no meio, é isso mesmo. Quem entrou lá no meio com aquelas pedras pesadas é que estava um caminho aberto. E os nossos pais conseguiram chegar até lá carregando pedras. Aquele marco significa isso. Deus fez maravilhas no nosso meio. Outra coisa que eu aprendo, meus irmãos, com Josué, é que a identidade do povo, antes das muralhas caírem, ela foi ratificada, porque assim como os patriarcas fizeram sob ordenança divina, os homens praticarem a circuncisão, em Josué, no capítulo 5, versículo 9, Josué faz a mesma coisa. Diz: gente, vamos reunir todo mundo aqui. Nós temos um símbolo da nossa aliança com Deus. Então vamos examinar a casa de todo mundo aqui, se está todo mundo de acordo, evidenciando que tem essa aliança com Deus. E eles ratificaram a aliança que Deus fez com Abraão, com Isaac, com Jacó, com Moisés. Não vale ser conquistador se não for alguém de Deus. Eu ouço pessoas dizendo: conquistei, adquiri. A pergunta que eu faço é: mas você é de Deus? Você tem aliança com Deus? Você tem a marca de que você pertence a Deus? No Antigo Testamento, a marca, símbolo da aliança com Deus era a circuncisão. No Novo Testamento, a circuncisão passou a ser o quê?
o batismo, o testemunho público de uma nova vida em Cristo. Eu morri com Cristo e eu ressuscitei com Cristo para viver uma nova vida com Deus. Não tem sentido, não há coerência dizer conquistei, mas eu não dou evidência de que eu sou propriedade de Deus. A outra coisa que o texto nos ensina é que Josué capítulo 5 nos diz que eles celebraram pela primeira vez a Páscoa com o fruto da terra prometida, uma solenidade perpétua em agradecimento a Deus pela libertação da escravatura. Era isso que era a Páscoa. Celebre a libertação que Deus está promovendo no vosso meio. E eles, antes de partir para Jericó, celebraram a Páscoa, a verdadeira liberdade, meus irmãos, sair do Egito, ser liberto por Deus. A verdadeira liberdade nos leva a lutar nessa vida para ver o cumprimento das promessas de Deus. Então, eu vou a todo tempo me lembrar do que Jesus fez e celebrar isso, antes de qualquer conquista na vida. Eu vou celebrar a minha vida em Cristo Jesus. E o povo fez tudo isso, até chegar no capítulo 6, onde nos narra a destruição de Jericó. Muitas vezes nós pensamos, Jericó caiu porque o povo rodeou e gritou. Não foi só isso. Jericó caiu porque o povo obedeceu a Deus. Tudo isso que eu disse para vocês até aqui, nesse momento, o povo cumpriu. Temos aliança com Deus, fizemos uma varredura em casa, está tudo bem em casa, nós estamos vivendo em santidade com o Senhor Deus, nós estamos testemunhando publicamente que somos propriedade exclusiva do Senhor Deus. Agora sim, podemos inflar o peito e ir gritar para que a muralha caia. As atitudes de Josué e do povo, elas nos chamam, e eu convido você a prestar atenção nessa mensagem. Em nome de Jesus, como ministro do Evangelho, quero dizer algo para vocês. Se tem uma coisa que o inimigo não gosta, é que você ouça a palavra de Deus. É no momento da pregação, você se lembrar que tem boleto para pagar na segunda-feira, que você está com problema em casa, que você trabalhou muito, que você está com sono. Em nome de Jesus, desperta e preste atenção na mensagem da palavra de Deus, porque isso te traz vida. A palavra do Senhor nos diz que eles tinham consciência de que Deus estava no meio deles. Quer ver a prova disso? Josué capítulo 5. Josué capítulo 5, versículo 13. Veja só o que nos diz a Sagrada Escritura. Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou. Eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele: Não, sou príncipe do exército do Senhor, e acabo de chegar. Ponto. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou, e disse-lhe: Que diz meu senhor ao teu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Algumas perguntinhas eu faço para você. Primeiro, Josué faz uma pergunta, ele responde que ele é quem? Príncipe. E Josué, a reação dele foi adorá-lo. Quando alguém se curvava perante um anjo na Bíblia para adorá-lo, o anjo dizia: Não, levanta, eu sou conservo teu,
eu não mereço adoração. Agora aqui ele recebe a adoração, e o príncipe que está aparecendo aqui é o próprio Senhor Jesus, vindo ao encontro de Josué, dizendo: eu acabei de chegar. Meus irmãos, que notícia maravilhosa é essa? Imagine você com um grande desafio na vida, e você aflito, de repente você recebe esse recado, o Senhor diz para você: eu vim para ficar com você, eu vim e não vou embora, eu estou com vocês. O povo, meus irmãos, foi ao encontro de Jericó porque tinha um líder convicto: Deus está no nosso meio, Deus se faz presente no nosso meio. Josué, será que vai dar certo? Olha a largura, olha os guerreiros, olha os metais que eles têm, e nós aqui com paus, pedras e arados e outras coisas mais. E Josué dizia, ele disse: eu acabei de chegar, eu estou com vocês, Deus está conosco. Por isso o povo marchou ao encontro de Jericó. Devemos, meus irmãos, como o povo, no versículo 20 do capítulo 6, observe comigo: gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Tendo ouvido o povo o sonido da trombeta e levantado grande grito, ruíram as muralhas, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Pergunto a você, quantas vezes está a palavra povo aí? Se dissesse uma vez, a gente não entenderia? Sim. Mas o autor sagrado está dizendo o seguinte: o povo estava em uníssono, eles estavam em unidade na presença de Deus, com os propósitos de Deus, caminhando junto para objetivos de Deus. Muralha não cai onde tem divisão, muralha não cai onde tem conspiração, onde tem facção. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Não, temos que ser de Deus, de Cristo. Somos povo de Deus, e o corpo de Cristo não está dividido. Por que muitas vezes as pessoas perguntam assim: mas eu sou convertido, eu isso, eu aquilo, mas as muralhas não caem? E eu observo, meus irmãos, como as pessoas gostam de ser facciosas, dividir a comunhão dos santos. Não tem como. Aqui o povo estava em uníssono com o propósito de Deus revelado a Josué, e por isso as muralhas caíram. E também, meus irmãos, uma atitude, no versículo 25, nos diz algo importante: mas Josué conservou com vida a prostituta Raabe, e a casa de seu pai, e tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porquanto esconderam os mensageiros que Josué enviara a espiar Jericó. Se você ler a carta aos Hebreus, o capítulo 11, versículo 31, nos diz que Raabe, pela fé, ela está no rol dos heróis da fé, meus irmãos. Lá em Hebreus capítulo 11, já leu? Lá em Hebreus capítulo 11, você não encontra o nome de Júlio César, você não encontra o nome de Alexandre o Grande, você não encontra nome de grandes homens da história da antiguidade, mas você encontra o nome de uma mulher chamada Raabe. Sabe por quê? Porque ela acolheu aqueles que eram de Deus com fé. Deus está no meio desse povo, eu vou acolher eles, eu quero que a minha casa seja transformada. Poupe a minha vida, poupe a minha casa, porque eu quero ter o teu Deus, eu quero que seu povo seja o meu povo. E Raabe está na genealogia do nosso bendito Senhor Jesus. Sabe por quê? Mover de Deus na vida do povo. Josué agiu com misericórdia com esta pessoa e a sua casa. Deus não derruba a muralha de quem não é misericordioso. Não tem como. Bem-aventurados os misericordiosos. Posto isso, nós entendemos por que as muralhas caíram. Aqui está a resposta, não foi no grito. Tudo isso até aqui aconteceu e Deus estava à vontade no meio do seu povo. Todavia, a história chega a um momento crítico, porque o povo celebrava a derrota de Jericó, mas havia uma próxima cidade a ser tomada, e o seu nome era Ai.
Josué, estrategista, mandou espias para Ai. E eles voltaram, dizendo o seguinte: olha, cidade pequena, o povo não é lá aquelas coisas não. Não precisa gastar o exército com esse povo não. Pouca gente aí dá conta do recado. Bem pouquinho. Não, deixa o povo tranquilo. Aí está logo ali, a gente vai ali, derrota eles e já vem, ok? E a palavra do Senhor nos diz que quando eles foram, os inimigos saíram das tocas, dos esconderijos, dos escombros e galgaram para cima deles, e o pavor veio sobre aquele povo como uma nuvem espessa de uma tromba d'água, de tal forma que eles saíram no tropé correndo, e 36 guerreiros de Israel morreram nessa fuga, sem contar o tanto de gente que ficou cega, gente que ficou mutilada, gente que ficou inválida, e esse povo volta chorando, e uma pergunta surge: por que Jericó caiu? Tão poderosa, tão imponente, agora aí, aquela ínfima cidade que nós dizíamos, não precisa de todo mundo não, a gente dá um jeito nisso aí, nós voltamos envergonhados e perecemos. Meus irmãos, o que fazer quando, depois de ter experimentado grandes experiências na vida com Deus, você começa a ver sua vida à bancarrota? Puxa vida, Jericó caiu. Aí contando o testemunho de Jericó, e fala de Jericó, porque eu estava lá, porque caiu, e foi assim, e tal, e foi demais. Aí lembra do presente: eu sou derrotado por aí. Vou trazer para os nossos dias. Você já conversou com algum crente que ele diz assim: eu orava e o enfermo era sarado, eu era chamado para expulsar demônio e lá eu ia, eu jejuava. Aliás, jejum se faz de alimento sólido por tempo determinado e com propósito específico. O jejum de 40 dias foi obra do Espírito em Jesus, porque se uma pessoa deixar de tomar água por 5 dias, é reverso o processo no seu organismo, e toda a toxina que está nos órgãos para ser eliminada volta para o sangue e a pessoa pode vir a óbito. O jejum é algo inteligente na Bíblia. E muitos crentes dizem, fazia, acontecia e tudo mais. Você fala, mas e hoje? Hoje eu... deixa para lá. Quando criança, eu ia com os meus pais à igreja e havia uma pessoa que tinha que dar oportunidade para ela todo culto de oração. E o povo ficava chateado, porque ele pegava o microfone e todo mundo sabia o que ele ia falar. Era uma bênção, uma vida vitoriosa de 25 anos atrás. Só que, e aí um dia um irmão não suportou e falou: ô irmão João, com todo respeito, conte algo novo. Ele disse: não tenho nada de novo. Eu gosto de ficar lembrando lá do que Deus fez, porque hoje minha vida está... O povo de Israel estava vivendo assim. Derrotamos Jericó, mas agora fomos derrotados por uma ínfima Ai. Sabe o que significa Ai? Escombros, destruição. Ai foi uma cidade. Foi. Mas quando os israelitas chegaram ali, ela não era nem cidade mais, ela era um monte de entulho. Um monte de entulho que os guerreiros se escondiam por detrás e ficava só de tocaia. Aí nos ensina uma grande lição: não subestime o inimigo. Não subestime o inimigo. Não, isso aí não, Jericó era necessário uma força-tarefa gigantesca. Agora isso aí a gente tira de letra. Meus irmãos, estamos em guerra. Até Jesus voltar estamos em guerra. Não subestime o inimigo. Se você olhar e disser, é só escombro,
É mesmo, porque é isso que ele faz: matar, roubar e destruir. E mas lá do meio dos escombros, pode sair de trás de um escombro um batalhão que você não esperava. Você tem que se prevenir, você tem que se precaver. O primeiro motivo da derrota do povo de Israel em Ai foi esse do versículo 1 do capítulo 7. Diz: prevaricaram os filhos de Israel. O que é prevaricar? Essa palavra tão difícil da língua portuguesa. Prevaricar é trair por interesse ou má fé. Prevaricar não é fazer o sem querer. Prevaricar é saber da lei de Deus, saber o que Deus deseja naquele momento, mas agir de má fé. O mandamento do Senhor para o povo, no versículo 17 do capítulo 6, você pode observar que foi o seguinte: olha, toda cidade será condenada. Vocês vão passar ela ao fio da espada e vão queimar, porque esse povo desobedeceu a mim e vive de modo que poderão corromper vocês no futuro. Agora, o que tiver de tesouro, de valor aí no meio, vocês reservem para a construção de um santuário para Deus. Mas Acã, consciente do mandamento do Senhor, diz-nos, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. A pergunta que fazemos é: por que não se acendeu somente sobre Acã, mas se acendeu sobre os filhos de Israel? Porque, gente, normalmente uma pessoa, para desobedecer a lei de Deus, ela tenta convencer as outras. Será que não teve uma pessoa santa para vir exortar, para admoestar esse Acã e dizer: para com isso, você vai trazer prejuízo para toda a nação de Israel? Mas Acã, ele comete esse desatino. O significado do nome dele é o perturbador. Isso significa Acã. Acã, ele não cometeu um erro, ele pecou contra Deus e seu povo. O juízo caiu sobre ele e sua casa. Certamente havia mais pessoas envolvidas na sua casa. Poderiam se manifestar contra a atitude pecaminosa dele, mas não agiram desta forma. Se você é conivente com o pecado, com aquilo que desagrada a Deus dentro da sua casa, juízo vem sobre a tua cabeça também. Lei da gravidade espiritual. Você foi chamado por Deus, você foi salvo em Cristo Jesus, você foi escolhido por Deus para ser nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Para o quê? A fim de proclamardes as suas obras. Temos uma missão, meus irmãos, mas ninguém na família de Acã diz: para com isso. Nós temos uma geração que carece de gente santa na família que fala: você aí, para agora. Aqui em casa não. Isso aí não entra aqui. Por que não? Porque eu sou de Deus, consagrei essa casa ao Senhor, e você vai se ver com Deus se você fizer o que você está propondo fazer. Mas na minha presença, não. A segunda atitude que nós temos, que Israel foi derrotado, é que quando Josué envia espias para Ai, ao invés deles voltarem como fizeram os espias de Jericó, que os espias de Jericó, quando eles voltaram, eles disseram o seguinte: o Senhor nos deu esta cidade. O Senhor nos deu esta cidade. Já os espias que voltaram para Josué, eles disseram o seguinte: não suba todo o povo, é um palpite nosso. Não foi nem vamos orar, foi nossa opinião. Vamos comigo. Está comigo e está com Deus. A minha opinião é de que aí não presta, é ridícula, são inimigos que nem sabem brigar, é um povo que vai chegar lá, não vai gastar meia hora, já vai voltar. Não subestime esse mundo e não supervalorize a sua experiência. Meus irmãos, o grande pregador inglês Charles Spurgeon disse algo que eu gostaria de ler para vocês essa noite. Esse homem disse o seguinte: Satanás continua astuto hoje, e com certeza muito mais do que era nos dias de Adão, pois já vivenciou muitas experiências com a raça humana. A tentação lançada sobre Eva foi a primeira oportunidade que teve de lidar com a humanidade, e desde então
tem se exercitado todo o seu grande poder e pensamento diabólico, tem exercido para perturbar e arruinar o homem. Não há um santo sequer que ele não tenha atacado, assim como nenhum pecador que não tenha desencaminhado, juntamente com as suas tropas de espíritos do mal. Ele exerce um controle contínuo sobre os filhos dos homens e, portanto, hábil na arte da tentação. Você não pode subestimar o inimigo. Porque desde Eva, desde Adão, ele está se aperfeiçoando na arte de destruir famílias, casamentos, vidas, empregos, tirar a alegria de pessoas, destruir crianças, destruir todo mundo. Agora você tem a teu favor a graça de Deus, porque o texto de João capítulo 2 nos diz: foi para isto que se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Não é batendo no peito que você ganha aí, mas é recorrendo a Cristo Jesus em oração e saindo com coragem, com essa verdade que Josué tinha: eu cheguei para ficar. Mas não pode haver pecado. A atitude, meus irmãos, de Acã foi terrível, porque o texto nos diz, na confissão dele, que ele tomou, veja só, versículo 21, quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 siclos de prata, e uma barra de ouro do peso de 50 siclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Deixa eu dizer uma coisinha para vocês aqui. Primeira vez que eu li esse texto, eu era uma criança, eu fiquei preocupadíssimo, e eu levei para a professora de escola dominical. Como que Deus fez isso com Acã? Ele só pegou algumas coisas, era só tirar essas coisas dele, estava resolvido o problema. Mas vocês observaram uma coisa? Que quando Josué consulta ao Senhor, Deus dá a Josué a senha de como chegar a Acã, e foi da seguinte maneira: você faz congregar todo o povo, já é um alerta, né, gente? Deus está chamando todo o povo para tratar um problema de pecado no meio do seu povo, para que todo o seu povo não pereça. Pronto, sob esse alerta, eu já correria para o meu quarto e diria: Senhor, me perdoe pelo meu pecado, sou eu, me perdoe. Não precisa chamar todo o povo. Mas não, chamou todo o povo. E aí então o Senhor revela: na tribo de Judá. Era o suficiente para que todos os homens de Judá dissessem: quem é? E Acã poderia dizer: sou eu. Antes que chega mais aí nessa revelação, deixa eu me pronunciar logo, eu estou arrependido. Mas não, Acã cruza os braços e fica lá. Ninguém sabe. Por quê? Porque eu cobicei, eu tomei, tive gente da minha família que me ajudou e que não disse nada, eu enterrei bem no meio da barraca da minha família. Está lá, ninguém viu, ninguém sabe. Talvez Acã fosse daqueles que dissessem assim: misericórdia, esse povo, onde já se viu fazer isso? Olha só, 36 famílias chorando o luto de homens que morreram na derrota de Ai, e esse povo não acerta a vida, olha que coisa. Mas aí o texto vai dizendo: fez a tribo de Judá chegar, caiu sobre os zeraitas, fazendo chegar a família dos zeraitas, homem por homem, caiu sobre Zabde, e fazendo chegar a sua casa, homem por homem, caiu sobre Acã. Ele teve um percurso para dizer: Senhor, me arrependo no pó e na cinza, eu não desejo essas coisas condenadas na minha casa. Eu me arrependo, Senhor, eu me arrependo, perdoe-me do meu pecado. Talvez a história fosse outra, mas não foi isso. Sabe o que nos impede, meus irmãos, de derrubar muralhas dentro de casa? Porque aqui muda a cena.
Não é a Jericó de fora, é a Jericó de dentro. É que muitas vezes o nosso orgulho, ele é mais importante que momentos de oração, de contrição, de dizer: sou eu, Senhor, perdoe-me e trate da minha vida. Tem coisa no seio da minha família, sim, que tem que sair, mas eu não consigo tirar. Eu assumo, eu levei para dentro de casa, mas agora eu peço a tua graça para tirar essas coisas para fora. Meus irmãos, o que Acã tomou, capa babilônica, naquela época, o que se fazia com uma capa dessa? Ele estava intentando comércio com outros povos, quando a lei de Deus era o seguinte: conquiste a terra prometida. Ele não era um paupérrimo, uma pessoa que estava mendigando, não, porque o texto nos diz, meus irmãos, na sentença dele, que queimaram tudo que ele possuía, e ele possuía até mesmo gado. Era um homem que não passava por necessidades, foi pura cobiça e coração inclinado para trair a aliança com o Senhor nosso Deus. A capa babilônica: eu vou fazer comércio com a Babilônia agora, eu tenho novos projetos, eu tenho intercâmbios internacionais para fazer, mas desagrada a Deus, compromete a sua família, compromete o povo de Deus. Mude a rota em nome de Jesus. Mas Acã não fez isso, por isso o juízo veio sobre ele. Irmãos queridos, essa noite eu gostaria de dizer para vocês o seguinte: qual foi a solução aqui nesse caso? A solução foi excluir esse homem que estava totalmente corrompido. Mas quem foi na casa dele para arrancar o que ele havia escondido foram homens valentes de Josué. Eu quero te chamar a atenção para o seguinte: nós estamos no mês da reforma, e no dia da semana passada nós estudamos sobre somente a palavra de Deus, que Simão, o mago, queria comprar favor de Deus, e não é assim que funciona. Só que se nós dizemos que somos evangélicos, significa que o evangelho faz sentido na nossa vida e tem uma coerência da mensagem que nós cremos e pregamos com a nossa conduta. Porque de nada adianta uma pessoa como Acã dizer: eu sou israelita, eu sou da tribo de Judá, mas esconde dentro de casa coisas que faz prejudicar a família e o povo de Deus. Olha aqui para mim, todos vocês, como profeta de Deus essa noite, eu tomo liberdade de dizer isso: arranque da tua vida aquilo que não presta, que você enterrou no meio da tua casa e está destruindo a tua família, em nome de Jesus. Tenha coragem. Não tenho coragem? Então dobre o teu joelho e fale: Senhor, perdoe-me do meu pecado, isso está destruindo a mim, a meus filhos, meu casamento. Eu não quero ser como Acã, eu me arrependo quanto antes, para que essa lista não venha chegando, da tribo tal, é da província tal, é da família tal, até chegar em mim. Deus, trate da minha vida. Nós precisamos de crentes coerentes nos nossos dias. De nada adianta nós falarmos: não, eu não adoro ídolos, eu não adoro imagens de escultura, eu tenho a palavra de Deus, mas não há uma coerência da palavra com a obediência diária. Nós precisamos tratar isso. Houve uma experiência que eu tive certa vez, há 5 anos atrás. Eu levei um carro num borracheiro. Eu estava pastoreando uma outra cidade. Eu disse: qual é o seu nome? Ele falou: Davi. Eu falei: pronto, é gente boa. Eu falei: Davi, eu cheguei aqui recentemente, quero te fazer um convite. Eu sou pastor, vai ter uma reunião de oração hoje, e vai ter uma programação lá para crianças também. Você tem filho? Tem. Esposa? Tem. Vamos lá, eu vou ficar na porta te esperando, vai ser uma alegria te receber. Que igreja, pastor? Aquela. Deus me livre, pastor. Deus me livre. Tem um cara ali que me deve tantos mil reais. Eu estou aqui na borracharia e as lágrimas desceram. Mas meu filho está chorando porque não tem comida lá em casa. E esse cara que me deve está desfilando de caminhonetona na cidade. Ele era a tua igreja? Eu não vou não. Senhor, muda de igreja que daí eu vou, mas lá, não.
Irmãos, nós precisamos remover uma pecha colocada sobre nós. E eu peço que você tenha espírito de humildade neste momento, sob a presença do Senhor, para ouvir isto. Não é nada acusativo, quem acusa é Satanás. O Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Há muito tempo atrás, essa igreja aqui sofreu um levante de Satanás, porque havia gente bêbada. E nós precisamos arrancar o que nos faz pecar. Teve uma pessoa que veio para mim e disse assim: eu desejo ser da igreja presbiteriana porque os reformados bebem. Eu olhei para a pessoa e disse: olha, você acabou de me ofender. Porque os reformados são pessoas que se dedicam à oração, à leitura da palavra, à pregação do evangelho. Existe sim aquele percentual que faz bem para a saúde. Toda bebida tem, gente. Nós temos justificativa para tudo no mundo, não é verdade? Agora, a consciência cristã diz o seguinte: se a tua comida faz teu irmão pecar, para de comer. Se teu olho direito te faz pecar, arranque. É melhor você entrar cego de um olho na vida do que com os dois no inferno. Quem disse isso foi Jesus. E inferno não é só lá no pós-vida. Inferno, para muita gente, já começou aqui, porque não teve uma atitude de dizer: Deus, eu sou Acã e eu não quero que a minha família se perca pelo que eu enterrei dentro da minha casa. Eu hoje quero tomar uma iniciativa santa, em nome de Jesus, de chegar em casa e varrer a casa, limpar a geladeira, aquilo que está escondido na gaveta, tirar também. Eu quero santificar a minha casa, para poder dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Onde estão os homens valentes que ouvem a palavra de Deus hoje e dizem: somente a Escritura, e eu obedeço a palavra de Deus, porque ela procede da boca de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não seja um Acã na vida. É possível tratar? É porque Josué tratou. O último versículo que nós lemos, capítulo 8, verso 28, diz-nos assim: então Josué pôs fogo a Ai e a reduziu para sempre a um montão, a ruínas, até ao dia de hoje. O fogo é mencionado na Bíblia para juízo, mas o fogo é mencionado na Bíblia para purificação. Se há um fogo que pode brotar de um homem de Deus para purificar um ambiente, se há a possibilidade de você ser uma pessoa cujo fogo santo arde em você, e aquele monte de escombro que inimigo se esconde ali, vem roubar tua alegria, vem colocar em retirada os valentes de Deus, você pode consumar isso com um fogo santo, não pode não? Irmãos queridos, eu convido você essa noite a se colocar em pé, para nós orarmos, em nome de Jesus. Eu te convido a curvar a sua fronte, fechar os seus olhos, em espírito de oração, meus irmãos. Você responda: faz sentido eu colocar debaixo da tenda algo que pode comprometer toda a minha família? Faz sentido por meu orgulho eu não
ir à frente, à presença de Deus e dizer: sou eu. Trate de mim, Senhor, para que eu não pereça e a minha família também não pereça comigo. Sem santidade, irmãos, não dá para a gente viver bem nesse mundo, não é verdade? Nós precisamos ter uma atitude de oração, dizer: Senhor, santifica a minha vida, santifica a minha casa. Eu não tenho forças, mas o Senhor tem força. Dá-me essa força, Deus. Dá-me esta força, Senhor. Você que tem problema com álcool, coloque isso na presença de Deus. Dá-me força, Senhor, porque eu quero extirpar isso da minha casa. Tem problema com fumo, coloque isso na presença do Senhor. Tem problema na área sexual, coloque isso na presença do Senhor. Tem problemas com inadimplência, coloque isso na presença do Senhor. Tem problemas com a mentira, com aquilo que desgraça a sua vida, a sua imagem e também a tua casa, a tua família. Coisas escondidas em casa. Não estou falando só de objetos não, mas aquela prática nossa de ir ao longo da vida acumulando coisas em casa que desagradam a Deus. E o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Quem te chama para viver em santidade é Deus, e Ele é fiel e Ele fará isso na sua vida. Ele santificará você e trará saúde para você, sua casa, sua vida.